Vou gravar este vídeo no domingo. Sejam bem-vindos a mais... Não. Sejam bem-vindas, amadas, a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que nós estamos aqui, somos mais mulheres. Amém? Amém. Então, eu queria conversar um bocadinho com vocês. Acabei de chegar a casa, estou a preparar o nosso almoço, que já tem a comida do pequeno. Vou começar a fritar a batata. E eu já vou sentar um bocadinho, já me organizei aqui. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu fui à igreja com os meus 2 filhos, amém? Estou a preparar os varões, amém? Então é muito bom, me sinto feliz porque eu consegui com o meu filho. Eu vou explicar o porquê. Eu daqui a pouco vou sentar com vocês, vou só terminar de fazer tudo o que eu tenho para fazer, então até já, amém? Preparem os auriculares, amém? Porque é um vídeo para vocês ouvirem e se calhar assim é bem melhor, amém? Beijo. Já estou aqui pronta no nosso cenário, né, para conversarmos. Vou confessar que eu estou cansada. Eu achei que fosse terminar o vídeo no mesmo dia, mas já é dia seguinte. Neste momento está quase para o dia seguinte. No meu relógio aqui da sala já são 00:01. Olha, agora sim, 00:00. Não sei se vocês conseguem ver. Mas antes de começarmos a falar, eu assim a desabafar, a falar contigo, amiga, vamos orar, amém? Vamos orar para que não seja uma conversa da carne, mas sim coisas do Espírito Santo, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai da glória, eterno Pai da graça, Senhor. Neste momento, Pai, clamamos pela Tua presença nesta hora, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que tens feito nas nossas vidas, Pai. Que tudo quanto vamos falar aqui nesta hora, Pai, não seja pensamentos da carne ou mágoas, mas que sejamos guiadas pelo Espírito Santo, Pai. Que a Tua presença, Senhor, esteja neste vídeo, Pai, e que cada pessoa que possa ver possa ser abençoada e que possa entender o Teu agir nas suas vidas, Pai. Assim eu oro e te agradeço no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, glória a Jesus. Minhas amadas, aqui está bem quente, está quente mesmo. Eu até estou aqui com a minha taça, trouxe água. Não sei até que ponto o Espírito Santo vai permitir, né, que saia coisas da minha boca, porque eu sou meramente um instrumento. Assim dizer que eu sou assim um microfone e ele vai falando, vai falando, vai falando, amém? Então, hoje eu queria partilhar convosco que eu tenho estado a ser ingrata com as coisas que o Senhor já me deu. Será que você tem sido ingrata com as coisas que Deus já te deu? Você já tem aquilo que Ele te deu, mas você nem sequer desfrutou e você já quer algo novo, já quer mais. Será que você tem desfrutado do teu casamento? Será que você tem desfrutado das amizades que estão ao teu redor? Será que você tem desfrutado dos teus filhos? Do que você tem desfrutado que Deus já colocou na tua vida? Hum. Amigas, eu estava tão distraída. Sim, eu posso dizer que é uma distração, mas que às vezes até nós não entendemos. Sabe, nós não entendemos o porquê que há essa confusão mental, né? Que depois vem o cansaço, mas isso é uma distração. É o jogo que o inimigo, ou seja, é o jogo que o inimigo usa nos dias de hoje para que nós desfalecemos. Eu vi que eu precisava de um fortalecimento espiritual. Eu vi que eu precisava de sair da zona de conforto. Sabe quando Deus te diz assim, isso só vai acontecer, minha filha, se você sair dessa zona de conforto, que só queres agradar pessoas, que só queres fazer as coisas da tua maneira e ver tudo da tua maneira como você fosse o alecrim dourado. Não. E se tem uma coisa que eu quero partilhar contigo, amiga, é o seguinte, nós somos fracas. Amém?
Até o próprio Deus, até o próprio nosso Pai, Ele diz que nós somos fracas. E está tudo bem. Nós somos fracas, mas não temos a necessidade de estar a falar da nossa fraqueza. Amém? Em 1 Samuel, nos aborda que Davi, para ele matar Golias, ele, antes de fazer isso ao público, né, ele desfrutou no secreto com o Senhor e envergonhou Golias à frente da multidão. E é assim que Deus também faz conosco. Eu lembro que eu tinha feito umas orações em particular, porque eu disse para vocês que eu depois ia explicar, eu fui à igreja com a minha família, mas vou chegar já lá. Eu tinha feito umas orações, acho que desde o ano passado, enfim. Eu queria muito que meu filho entrasse na escola. Ele estava no infantário, já estava com uma idade que não devia estar no infantário, mas decidimos assim recuar para que não apressássemos o processo sem ele estar preparado. E eu só me dei conta agora, depois de parar e refletir, o quanto eu estava a ser ingrata com o Senhor. O meu filho, nesse momento, graças a Deus, já está na escola. Ele passou de classe, passou para um outro ano, e eu simplesmente não me apercebi disso. Mas eu simplesmente não me apercebi disso. Mas eu fiquei tipo, meu Deus. Mas Senhor, no secreto, Pai, no secreto, Senhor, eu estava lá a pedir, a chorar, que o Senhor desse entendimento, não é o diagnóstico que os homens falam, mas a última palavra é tua, Pai. Faz alguma coisa. E lá ela conseguiu entrar na escola, glória a Deus, eu agradeci. Mas quando foi o momento que eu posso assim dizer de matar o Golias, né? Eu não cheguei aos pés de Jesus e falei, obrigada, Senhor, o meu filho, né? Ele passou de classe, uau! Por que que eu digo assim do meu filho? Porque ele tem o diagnóstico de autista, né? E que falavam que ele era muito agressivo e tal, mas nem que ele era muito agressivo, ou seja, ele não é agressivo. Era os momentos na qual ele encontravam, ele estava despreparado, então ele precisa de se organizar mentalmente, fisicamente, precisa ter uma estrutura para saber onde ele vai, mostrar-lhe, né, como é que ele tem que estar, como é que ele tem que se comportar. Então, eh, vou até só de lembrar, né, já ficou assim, enfim. Dando continuidade, né, o meu filho passou de classe, né, eu estava como Marta, preocupada com outras coisas, coisas que não eram para eu estar preocupadas no momento, e simplesmente eu não agradeci a Deus pelo fato do meu filho passar de classe. Eu estava tão preocupada com coisas que não era para eu me preocupar. Eu simplesmente não cheguei e disse, Senhor, muito obrigado, Senhor. Lembras-te, Senhor, aquelas orações que eu fazia no segredo, ou aqui na sala a chorar. Ai, o meu filho, ai, estão a fazer de ping-pong, não estão aceitando uma escola, noutra escola. E simplesmente quando tem aquela vitória que ele passou de ano, que dizem que não, ele não tem capacidade, vamos continuar a trabalhar com ele. Eu simplesmente não dei um glória a Deus. Graças a Deus, eu não estava em jubiló, nem fiz ação de graças, nada, nada. Simplesmente, eu não sei se estava preocupada com a louça, eu não sei se estava preocupada com os outros assuntos. E eu tenho estado a ver que as coisas que o Senhor me dá, eu não tenho estado a desfrutar. Eu tenho estado a me preocupar com coisas que não são para se preocupar. Eu devia estar como Maria aos pés de Jesus, agradecer. E sabem que Maria, não é? Eu creio que Maria foi muito grata pelo fato que Jesus fez com ela a transformação, os demônios que foram tirados. Então ela queria, tinha aquela sede, talvez de desfrutar, de aprender mais, mais, mais. E eu fui começar a me desfalecer, a me desfalecer. Eu precisava de um fortalecimento espiritual. Eu comecei a ter uma confusão mental das coisas que
que estava a se passar, não é? Eu também lembro que eu fiz uma oração que eu queria muito que o meu filho, que os meus filhos, estivessem num ambiente espiritual, num ambiente mesmo da igreja, porque não adianta dizer, vou ficar em casa porque o meu filho está nesse diagnóstico. Eu era muito atordoada com isto, pelo fato dele não conseguir ficar na igreja, né? Porque ele também não estava preparado para aquele ambiente. E eu, Alicia e Tiandra, já vinha com aquela, ele não vai conseguir, então eu vou sozinha, fica com os miúdos e tudo mais. Mas eu lembro que eu também orei e continuo a orar para que a minha família toda vai cultuar ao Senhor. Que não sejamos assim uma família rasa de querer só ficar em casa. Não, nós precisamos de estar num ambiente espiritual. Eu preciso que os meus filhos estejam num ambiente espiritual. Por mais que dizem, não, ele não consegue ficar na salinha do culto. Mas ok, desde que ele fica com o telefone a ver, e que foi que aconteceu hoje, graças a Deus, nós chegamos às 10, saímos por volta das 12 horas, e ele com o telefone lá ainda girou, a igreja fez. Eu disse, não, eu tenho que me permitir. Se eu quero que Deus. Ai, entrou aqui uma pestana. Se eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, né? Faça alguma coisa pelo meu filho, eu também tenho que sair dessa zona de conforto, de querer. Eu às vezes fico com muito receio de deixar o meu filho com uma outra pessoa. Será que vai lhe entender? Será que não? Então Deus tem estado a falar comigo para eu sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Vai em ambientes que o teu filho possa estar. Porque se eu faço essas orações, eu quero que essas orações não batem no teto da minha casa, não, chegam lá no trono de Deus, no trono do Senhor. Eu comecei a me preocupar com coisas que não devia me preocupar. Comecei a fazer coisas, né, que não devia me preocupar. O Senhor tem estado a dizer: sai da tua zona de conforto, sai da tua zona de conforto, não fica na tua zona de conforto. Eu estou aqui a tentar falar e não me expor assim tanto, né? Porque nós devemos ter muito cuidado também com aquilo que nós vamos expor nas redes sociais. Mas eu creio que o Espírito Santo manda falar sobre isso. Então, quero dizer, amada, se você tem um parceiro, não é? Que ele é crente ou é cristão, mas não é totalmente convertido, né? Novo convertido, não é totalmente aquele que tem sede de Jesus. E muitas das vezes você para de ir à igreja, para de fazer as tuas coisas para te agradar, ou seja, para lhe agradar, não é? E quando você vai à igreja e volta, parece que a atmosfera de casa muda, parece que o ambiente de casa muda. É Deus, amém? É Deus que quer te tirar da zona de conforto. Não pare de ir à igreja. Mas eu vou estar a desrespeitar o meu marido. Olha, hoje, hoje, pronto, hoje é o dia 11, eu estou a gravar esse vídeo 11 de agosto, mas no domingo, no dia 10, eu vi um testemunho assim incrível na igreja, em que o senhor que estava a testemunhar, né, o nosso irmão da igreja estava a testemunhar, ele era de uma outra religião e a noiva dele também, mas pronto, quando eles se conheceram, ela já era convertida e ele precisava, estava naquele processo, né, de ser um verdadeiro cristão. Ele dizia sempre na mulher dele: mas você sempre na igreja, o que é que você vai fazer nessa igreja? Toda hora na igreja e tudo mais. Mas às vezes tem essas situações do marido, né? Mas ele disse que a mulher dele, resumindo a história, acabou por se posicionar. A mulher disse assim mesmo: chega, chega. Tipo, tem alguns homens que acabam por fazer muita pressão. Tem alguns homens que quando você vai da igreja volta, parece que o comportamento muda, parece que há um peso espiritual sobre isso, mas nós não devemos lutar contra o nosso parceiro. Devemos orar, devemos interceder, devemos clamar para que
a nossa família esteja alinhado em tudo, que filhos não sejam impedimentos, que esposos não sejam impedimentos, que nada seja impedimento para você estar aos pés de Jesus. E eu vi que apesar dela ter um marido, não é porque ela já era casada, já ainda são casados, né? Apesar dela ser casada, ela amava estar ao pé de Jesus. Jesus era o seu amado, assim como é teu amado e você ainda não sabe. Ela tinha aquele desejo de servir, de estar na igreja, não pela religião, mas pelo posicionamento que muitas das vezes nós, mulheres que nos achamos maduras, né, não temos. Eu disse, uau, a mulher deu um ultimato, vamos assim dizer, vou assim usar essa palavra, a mulher disse assim, olha, chega, eh, eu vou para um culto, os cultos é assim, assim, assim. Se você quiser ir, vai. Se não quiseres, então, olha, é tipo, vamos ficar por aqui ou algo do gênero. E ele viu que eu não tenho nada a perder, como ele próprio disse, então acabou por ir. E ele viu irmãos a servirem, tipo, a mesma pessoa, a ir para colar, a servir mesmo na igreja. E ele disse, mas este senhor vai para ali, vai para colar. Então vou me disponibilizar para ficar na porta e receber as pessoas. Está a ver como é que Deus trabalha? Nos tirando da zona de conforto. Ele precisou sair da zona dele de conforto para conhecer realmente quem é Jesus. Realmente, ele permitiu ser discipulado, porque muitas das vezes nos falam, aceita Senhor Jesus, aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Mas e depois disso? E depois disso? Quem vai nos discipular? Quem vai? Porque até é importante discipular antes, né, do que aceitar, mas glória a Deus, às vezes o Espírito Santo toca, não é? Mas com toda essa história, eu queria te dizer, Amanda, não deixa de servir a casa do Senhor. Não deixa de cultuar. Não deixa de fazer o teu devocional. Não deixa de adorar devido aos afazeres da casa, do trabalho. Arranja um minuto para o Senhor. Não permita que o inimigo venha confundir a tua mente, venha trazer confusão mental na tua mente, porque eu intercedo por pessoas, eu oro por pessoas, e muitas das vezes eu me frustro, né? Sendo assim bem aberta, né? Eu me frustro por, às vezes, muitas das vezes, Deus operar em certas orações que eu faço, mas na minha não. E às vezes eu me pergunto, mas o que é que tem de errado? O errado é que eu não desfruto daquilo que ele já me deu e eu quero mais, 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 sem desfrutar, sem observar, contemplar aquilo que ele já me deu. Eu disse, meu Deus, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me curar mais, eu preciso me libertar mais, eu preciso liberar mais o perdão, eu preciso ser mais misericordiosa, eu preciso ter mais graça, eu preciso ser verdadeira. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, porque não é fácil caminhar com o Senhor, e principalmente quando muitas das vezes nós eh, caminhamos sozinhas. Eu por muito tempo caminhei sozinha, muitas vezes me frustrei, mas não te canses de ir aos pés de Jesus. Eu tenho estado a crescer num aspecto em que não permitir que, como é que eu posso dizer, que da forma como as pessoas falam para mim, né, muitas das vezes pode me magoar, mas eu não permito que isso venha me afetar. Eu fique 2 dias sem falar com a pessoa, 3 dias sem falar com a pessoa, não. Eu, e dentro desse processo, que não foi um processo do dia para a noite, mas eu posso dizer que essa semana foi bem intensa, né? Eu vi que eu amadureci, tenho estado a amadurecer assim aos poucos, né? Em vez de eu refilar ou dizer ou reclamar novamente, eu simplesmente fui aos pés de Jesus e eu falei, Senhor, Senhor, porque muitas das vezes as coisas que acontecem na terra, antes de nós abrirmos a nossa boca para explodir, nós precisamos
primeiro saber o que aconteceu no mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual, porque nós sabemos que o mundo espiritual ele é muito mais real que este mundo natural. Sim, nós precisamos saber disso. Então eu vou aos pés de Jesus e clamo, Senhor, o que está a passar? Senhor, eu entrego esse espírito, Senhor, eu entrego essa alma, eu entrego as dores dessa alma. E obrigado, Espírito Santo. Mas é isso, amada. Se você está nesse momento, volta para Jesus. Fortaleça a tua fé. Esse canal fala sobre beleza, fé e identidade em Cristo. E dentro desse processo, por vezes o inimigo quer usar, quer colocar sementes na minha mente. Dizer que eu sou burra, que eu sou X, que eu não tenho força para isso, né? Mas eu me lembro da identidade, que a minha identidade está em Cristo, que eu sou filha amada, amém? Que eu sou a menina dos olhos de Deus. E eu não permito que, eu digo já, está repreendido. Isso é coisa do inimigo, isso não é coisa de Deus, amém? Porque Deus, antes de usar alguém, Ele não vai usar alguém fraco. Muitas vezes nós queremos estar em lugares que não é para nós. Queremos estar com pessoas que às vezes é só para te impulsionar. Amém? Eu lembro de uma situação, já que eu estou aqui com a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia. Eu lembro de uma situação que eu passei. Amém? Vou deixar aqui assim a Bíblia, né? Falando de uma situação que eu passei, eu quando estava concebida, meu filho agora que tem 1 ano, eu fiquei muito distraída nas coisas de Deus. Ou seja, já estava a caminhar para Jesus, sabe, com aquela sede e tal, mas de repente eu comecei a viver no muro, e assim, no meio, né? Aqui está vida em Cristo, aqui está o mundo. Então estava aqui assim no meio. E vi que, ora estava aqui, ora queria viver as coisas do mundo, ora queria visualizações, ora queria gostos. E fui mexendo. E hoje eu entendo que o Senhor usou pessoas que eu, de uma certa forma, admirava, porque elas, de uma certa forma, carregam uma unção do Senhor. E eu desejava estar com essas mulheres. Eu não sei vocês, mas quem não deseja estar com mulheres que têm unção, com mulheres que têm propósito, com aquelas mulheres improváveis, que você acha que tipo, essa não, também não tem nada para dar, essa também só quer um like, um gosto. Mas quem realmente conhece Deus, sabe, reconhece, vê, reconhece logo, não, esta aqui tem Espírito Santo com ela, esta aqui tem uma graça, esta aqui tem uma unção. E sendo bem sincera aqui com vocês, eu cheguei numa estação que eu sempre vou dizer assim, que eu cresci uma criança carente, né? Se fossem a falar de carência, eu cresci uma criança carente. Eu fui sempre aquela criança carente que queria atenção da mãe, muito da mãe, né? E eu carreguei isso até a fase adulta e levei até isso para as amizades, né? Então, nós sempre ouvimos, nós temos que escolher com quem andamos, mas nem sempre a pessoa que você escolhe para andar vai querer andar contigo. Amém? Por isso Deus não une pessoas, une propósitos, né? Eu uso muito essa voz, mas também às vezes o nosso comportamento vai denunciar muito para que essa pessoa possa andar conosco ou não. E às vezes eu já fiz muito isso, às vezes eu não quis andar com pessoas que têm um comportamento muito diferente daquilo que é a minha nova conduta, né? E eu poderia muito bem discipular essa pessoa, eu poderia muito bem trazer essa pessoa e guiar para Jesus, mas eu não fiz. E tem pessoas que também já fizeram isso comigo. E eu creio que o Senhor usa isso para nos provar
que nós não podemos, a nossa dependência total não pode ser de pessoas que vão nos impulsionar, né? Nem assim um trampolim, não. E eu assim a falar com o Senhor, a orar sobre, eu disse, Senhor, me traz traga-me mulheres de Deus, Pai. Eu quero viver algo assim diferente, sabe? Ter assim a minha sala de mulheres de Deus, mulheres respeitosas, mulheres. Eu já fiz essa oração há muito tempo e continuo a fazer. Que o inimigo não venha trazer pessoas, mas que seja a tua presença, Senhor, e tal. Só que também, como eu disse, eu estava no muro. Às vezes eu estou assim, estou com Deus, não estou com Deus. E eu vi que eu ia perder muitas coisas se continuasse no muro. Aqui a palavra do Senhor no livro de João, onde fala dos primeiros discípulos de João, também João Batista. E aqui tem uma frase que eu até risquei, né? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Isto é o Cristo. E praticamente entre o capítulo 1, versículo 35 até o 30, vamos, 35 até o 40, até o 51, que é para vocês perceberem melhor. Não vou ler aqui tudo para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui tem uma palavra, né? Eu logo risquei porque eu vi que, logo escrevi, porque Deus falou comigo e me deu a resposta. Yeah. Ele disse assim: saber com quem andar para não perder a bênção ou momentos sobrenaturais. Eu disse, meu Deus. Nós, nós às vezes gostamos de conversar com pessoas, achando que nós sempre temos razão, ou falamos pelas nossas dores, por não receber aquilo que achamos que a pessoa podia nos dar, ou a pessoa não querer se pôr naquele lugar que nós achamos que essa pessoa está nesse lugar na nossa vida, não é? Então, dizendo essa frase, foi uma resposta para mim. Foi uma resposta para mim porque eu me apegava. Porque antes até de ter essa resposta, Deus me falou, apesar de nós dependermos das pessoas, né? Você depende do padeiro, por exemplo, para ter um pão fresquinho em casa, dos agricultores para ter uma fruta fresca, saudável em casa, não é? Nós dependemos uns dos outros, mas a nossa total dependência tem que ser minha, filha, tem que ser de Deus. E eu na cozinha, Senhor, por que que eu estou a me sentir assim, Senhor? E não sei o que, não sei o que. E ele disse, filha, tu és fraca. Nós somos fracas, mas está tudo bem, eu estou aqui. Não vamos falar da tua fraqueza, não vamos falar da tua fraqueza, vamos falar da tua força. Da força que você pode encontrar em mim. Estás a ver aquele fardo de Jesus, não esse fardo do mundo, esse fardo da pressão social. Não, vem carregar o meu fardo, vem carregar o meu jugo. Eu disse, meu Deus. E depois eu desabafei com uma amiga. É tão bom desabafar. É tão bom desabafar porque nós às vezes precisamos disso. Alguém que nos passe uma outra visão. Porque às vezes nós também podemos nos enganar, não é? E é bom que o nosso espírito esteja mesmo alerta, né? Por isso é importante também fazer o jejum. Até jejum, eu parei um tempo, eu jejuava bastante, mas parei um tempo. Por isso cheguei a um tempo que já não estava a ouvir a voz de Deus. Eu disse, misericórdia, Senhor. Por isso é importante o jejum. Mas quando ele me deu essa palavra, saber com quem andar para não perder a bênção ou momentos sobrenaturais. Eu vi, se eu não acompanhasse essa pessoa, eu acredito que Deus colocou essa pessoa na minha vida, não é? Simplesmente para eu chegar até as coisas sobrenaturais que eu nunca tinha vivido, que eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu quero viver isso que eu vejo no YouTube, que eu vejo na internet.
e que realmente foi tipo assim, brutal. Quando eu vivi foi mesmo, pá, foi algo de, enfim, não é de chorar ou de arrepio, mas a presença do Espírito Santo está naquele lugar. E eu vivi algo, esse algo sobrenatural, porque aquela pessoa foi usada por Deus pelo fato de eu acompanhar essa pessoa, né? E às vezes Deus faz isso. Deus trabalha conosco de formas diferentes. Se calhar Ele vai colocar uma amizade, se calhar Ele vai colocar um relacionamento, né? Alguém, por exemplo, que tu gostas muito, mas só para te levar num caminho, que é o caminho dele, porque Ele sabe os melhores caminhos. Ele sabe os melhores caminhos que nós. Ou seja, Ele sabe os melhores caminhos para nós. E eu disse, ok, a nossa total dependência tem que ser dele, tem que ser dele. E louvado seja o nosso Deus, amém? Ok, eu apontei aqui no meu bloquinho de notas um assunto também que eu queria partilhar aqui com vocês, né? A decência tornou-se coisa de velhice. Veste-se tipo uma coisa que o diabo tem implantado nas coisas das mulheres, na cabeça das mulheres. Decência, né? O ser modesta. Na minha casa tenho aqui algumas regras, mas não vou falar regras de conduta, né? Não vou falar ainda dessas regras, se calhar, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo a falar assim das regras. Se vocês quiserem, não, já estou planeando mesmo trazer esse vídeo, amém? Para gravar, amém. Então, eu fiquei assim. Deus também falou muito. Eu queria trazer aqui para vocês. Vocês já repararam que quando uma mulher de Deus, ela está bem apresentada, não é? Sem trazer malícia, sem ser pedra de tropeço para homens, as pessoas ficam a dizer: eu pensei que essa tinha X anos, tinha 30, parece mamã, parece X. Mas eu, em particular, sou mesmo mamã. Tenho dois filhos, mas nesse momento está aí no quarto a fazer, a dar o show. Eu fiquei tipo: não, senhor. As pessoas falam isso, que a pessoa se veste tipo mamã. Isso é coisa do inimigo. Porque a sexualidade, né? O ser sexy está muito vulgar. As mulheres estão muito vulgares. E nós precisamos de nos rever isso, senão estamos a ser pedras de tropeço. Amém? Tentamos a ser pedras de tropeço na vida de alguém, na vida de um homem. O nosso vestir, quando nós vamos para a casa de alguém, será que estamos a agradar? Será que não estamos a agradar? Essa pessoa, por mais que te pareça, é só na carne, que te pareça ser mais velha, é só na carne, mas no espírito, ela está a agradar o Senhor. Ela está a levar a conduta, ela está decente. E antes de você querer servir este mundo, serva ao Senhor. Assim não vais te frustrar. E nós precisamos ser essas mulheres, né? Eu creio que você, mulher, está precisando de um fortalecimento espiritual. Eu abri um grupo, a tenda, um grupo do WhatsApp. Às vezes também estamos no Google Meet. E esse grupo é para discipular, é para que mulheres possam se fortalecer, ou seja, para que nós possamos nos fortalecer umas às outras, porque já há muita rivalidade entre mulheres, já há muito disse que não disse. Até no próprio meio cristão, eu às vezes pensava, uau, eu quero ser amigas de mulheres cristãs para X, mas de uma certa forma também já me decepcionei com isso. Nós idealizamos muito, temos muita expectativa nas pessoas, queremos que as pessoas nos dão aquilo que elas não têm para nos oferecer, que as nossas expectativas estejam no Senhor. Amém? Que possamos nos fortalecer no Senhor, que possamos ser gratas àquilo que o Senhor já nos deu, que possamos nos fortalecer, que possamos agradecer e contemplar aquilo que o Senhor já nos deu. Desfruta daquilo que o Senhor já te deu.
Amém? Desfruta primeiro. Não queira dar um passo maior que a perna. Desfruta. Isto é muito importante. Eu já ouvi que eu precisava recuar. Eu estado a recuar no tempo para ver o porquê que eu me sinto assim. O porquê que eu preciso dessa amizade. Quais são os padrões. Às vezes é preciso nós retrocedermos. Eu às vezes me perguntei, ok, as flores são tão giras, as pessoas gostam tanto, tanto de flores, mas eu nunca admirei assim muito o buquê de flores, né? Para mim é tipo, oh, para que dar um buquê de flores? Buquê de flores tipo, vai morrer. E eu tive que retroceder e ver que eu gosto de plantas, porque de uma certa forma a minha avó me criou, né? Tive muito mais tempo com a minha avó que ela cuidava de nós, né, enquanto a minha mãe ia trabalhar. A minha avó tinha plantas, ela regava, e às vezes eu colocava um pezinho de, colocava uma semente, né, de feijão, ela brotava, e eu sempre todos os dias a ver, será que já deu? Será que já deu? Por isso é que eu admiro as plantas e não o buquê de flores, porque eu não estava num meio em que, por exemplo, as pessoas recebiam muitos buquês, né, de flores. Isso eu só via se calhar nas revistas ou nas novelas, vamos assim dizer, mas eu aí percebi. Então muitas das vezes Deus vai nos fazer recuar, amém? Para ver aquilo que ainda não desfrutamos e que Ele já nos deu e que nós estamos a deixar assim e muitas das vezes a reclamar, Senhor faz aquilo, Senhor faz isso e não desfrutamos daquilo que Ele nos deu. Então o vídeo vai ficar por aqui. Amém? Que possamos agradecer ao Senhor, que possamos nos fortalecer. Amada, não desistas. Amém? Eu estava a dizer que eu tenho um grupo, a Tenda do Encontro. Amém? Esse grupo não se paga. Esse grupo é gratuito, assim como a palavra do Senhor, né? Que muitas das vezes está disponível para nós. Pode não ser no físico, mas no digital, né? Mas o que eu vos aconselho é comprem uma Bíblia. Comprem uma Bíblia, porque às vezes nós queremos comprar tantas coisas, mas compre uma Bíblia. Que a verdade está aqui. As tuas dores estão aqui. A situação que você está passando está aqui. As respostas que você quer para a tua vida está aqui. Mas você precisa de ler. Mas não é só ler. Antes de ler, ora, peça a Deus, Senhor, me dê entendimento, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, me ajuda. Sem Deus eu não consigo. E é em todos os aspectos. Eu já vi que sem Jesus eu não consigo. Está mesmo assim na minha testa. E quando eu olho para o espelho a me refletir, aí está. Sem Jesus, sem Deus na tua vida, você não consegue. Você precisa se fortalecer, porque nós temos sede. E muitas vezes, o que nos falta, né? Nós falamos, às vezes nos sentimos vazia, às vezes achamos que precisamos de uma amizade nova e tal. Às vezes nós precisamos de nos voltar aos pés de Jesus, a orar mais, a clamar mais, a ouvir mais, a jejuar mais, a ter as disciplinas espirituais que muitas das vezes nós não realizamos. Mas hoje o Espírito Santo não está aqui para te, para te acusar, mas para te confrontar, para te tirar dessa zona de conforto. Amém? São meia-noite e 39. Eu tenho um bebê de 1 ano e que possivelmente daqui a pouco vai acordar. Eu vou dizer que eu estou cansada, né? Mas eu quis obedecer a palavra do Senhor. Eu não estou aqui por visualizações, eu não quero mais isso, porque eu, quando criei o canal no YouTube, eu estava muito atrapalhada. Então, eu não quero mais sair do propósito. Eu não quero mais deixar Jesus somente para servir as coisas desse mundo. Eu quero ir mais a fundo. Eu quero ouvir a Deus. E agora que eu falei do ser mais a fundo, eu queria falar um pouco. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre isso, né? Mas eu vou dizer, amada, o chat, o chat GBT, ele não é Deus, não é Espírito Santo e muito menos psicólogo.
Nós estamos a nos aconselhar com o chat GPT, estamos a pedir bênção, a perguntar qual é a tua bênção. Estamos a achar que o chat GPT é tudo e mais alguma coisa. Nós precisamos voltar na essência. Amém? Precisamos de saber para que esse aplicativo foi criado. Do mesmo jeito que o Instagram foi criado, mas ou a plataforma do YouTube foi criada, mas as pessoas querem usar de uma forma que não é digna ou que o objetivo não foi para isso. Nós sabemos que esse mundo é governado, pelo inimigo, mas maior está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Por isso, a palavra que eu também queria trazer aí tenha cuidado. É muito fácil você ter uma amiga da palavra, uma amiga que te fortalece, uma amiga que te fala, amiga, eu não tenho um conselho para te dar, mas vamos orar. Vamos nos derramar, tá vendo, ao pé de Jesus. Vamos, vamos clamar. Simplesmente vamos clamar. Porque muitas das vezes nós não temos aquela, estamos cansadas, não temos aquela palavra para fortalecer. Às vezes nos sentimos sugadas, às vezes temos as nossas lutas também espirituais, né? Às vezes temos tanta coisa passando na nossa mente, mas o chat GPT não é uma autoridade espiritual. Nós temos que parar. Nós temos que parar de pedir bênçãos, de fazer perguntas, de... Não. Usa de uma melhor forma. Usa, por exemplo, eh, abri a minha Bíblia, não entendi uma palavra, ok. O chat GPT é mais rápido, então vou lá o que é que significa, para eu ter noção, para eu ter X. Usa com sabedoria. Usa com sabedoria. Até as plataformas, quando nós vamos usar, nós precisamos de pedir a mão do Senhor. Senhor, estou a usar este aplicativo, Pai, mas que o Senhor esteja aí. Senhor, não permita que eu faça condutas erradas, não precisa, porque o que nós temos de mais é sair do propósito. O que nós temos de mais, basta um deslize, nós já queremos sair do propósito. Então, não te limites em estar no chat GPT. Ajoelha, pede direção ao Senhor, jejua, faz alguma coisa. Não estou a dizer que o chat GPT é um mal no seu todo, mas quando utilizamos mal as coisas para nos dar conselho, para achar que é um psicólogo ou como é uma autoridade espiritual, não, 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 não. Não é. Amém? Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa alinhar a tua família. Amém? Que aquilo que você está a passar, eu já passei por tantas coisas que eu achei que eu fosse assim, estar numa humilhação profunda. Eu creio que o Senhor quer, como a pastora diz, o Senhor quer nos levar para aquele lugar, né, que nós estávamos, que nós adorávamos mais. Parece que no sofrimento nós clamamos mais pelo Senhor, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então que possamos vir pelo amor, que possamos servir em amor. Não é fácil essa vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos dar graça. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai da glória, em nome de Jesus, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor nos ministrou aqui aos nossos corações, Pai. Senhor, que as nossas vidas, Senhor, estejam alinhadas à Tua, Pai, que os Teus planos, Senhor, que o Senhor venha realizar os Teus planos nas nossas vidas, porque nós cremos que o Senhor tem planos bons e melhores para nós, Pai. Fortaleça, Senhor, cada mulher que está a ver este vídeo, Pai. Se essa mulher, Senhor, precisa de ajuda de outras mulheres, Senhor, encaminha as mulheres de Deus para ajudá-la, Pai. Se essa mulher, Senhor, precisa, Senhor, de um milagre na sua vida, Senhor, encaminha, mas nós precisamos, Senhor. As tuas mulheres, Pai, precisam de fortalecimento espiritual, Senhor. Nos ajuda a caminhar na tua palavra, Pai. Nos ajuda a estar na tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a voltar, Senhor, no primeiro amor, Pai. Que possamos, Senhor, nos revestir, Senhor, com as tuas armaduras, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca no coração, Espírito Santo Consolador, vá, Senhor. Eu não posso estar presente, mas o Senhor pode estar, Pai Santo. Vá no encontro destas mulheres, Pai.
Façam de repente nas suas vidas, Pai. Mesmo com indisposição, que possamos te servir, mesmo com preguiça, possamos orar, possamos nos ajoelhar, possamos ser verdadeiras, dizer, Senhor, hoje eu não estou bem, mas eu estou aqui, quero falar contigo, quero te adorar. Senhor, simplesmente estou aqui, mas ouve o meu silêncio, mas que possamos ser verdadeiras em nome de Jesus, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. Faz-nos mulheres maduras, que possamos ser filhas, que possamos ser boas filhas no sofrimento, boas filhas nos momentos bons, mas que possamos ser verdadeiras, que possamos ser, Senhor, as meninas dos olhos de Deus, Pai, que possamos, Senhor, te agradar, Senhor. E, Senhor, se nós nos desalinhamos, Senhor, que o Senhor venha nos alinhar, Pai amado. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, seja, Senhor, com esta vida, Pai, fortaleça as nossas vidas no santo nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, que possamos aproveitar aquilo que o Senhor já nos deu e não querer mais e deixar ser filhas ingratas, Pai, que não possamos ser filhas ingratas, mas mulheres íntegras, Senhor, no santo nome de Jesus, Pai. Limpa, Senhor, os nossos corações neste momento, Pai. Limpa, Senhor, os nossos corações, Pai. Que não haja nenhuma maldade, que nós não viemos falar pelas dores, mas que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, para nos alinharmos, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Espírito Santo, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Como mulheres que estamos aqui, Pai Santo, eu abençoo a vida desta mulher que está fraca, que não consegue se fortalecer no espírito, que muitas das vezes tem os afazeres da casa, está com os filhos, já não aguenta, muitas das vezes se calhar é o esposo, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, sobre nós. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Pai. Eu te entrego, Senhor, este momento nas tuas mãos, Senhor. Selo este momento, tudo quanto eu disse, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo venha alcançar as pessoas certas para ver este vídeo, Pai Santo, Pai da Glória. Toca no coração, Pai. Não queremos arrepios, mas queremos uma mudança, queremos uma transformação, Pai Santo. Obrigado, Senhor, que possamos te adorar, te- que possamos te adorar em espírito e em verdade, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, chamadas. Ai. É isso, minhas amadas. Eu tô aqui, mas está muito quente, muito quente, muito quente. Acho que aqueceu mais com a presença do Espírito Santo. Assim que eu possa falar contigo, amém? Então o vídeo vai ficar por aqui. São 00:48. Ai, meu Deus, são 00:48. Deus te abençoe, amada. Fica com paz, amém?